Carille, boa noite. Hoje você entrou com um time com o William Bigode, um time mais experiente. Queria que você falasse a importância que a experiência teve num jogo desse, um 3-2, um jogo muito truncado, com empates, 1-1, 2-2. Depois o Santos conseguiu. A importância de ter jogadores experientes no teu elenco para o jogo de hoje. Boa noite. A ideia foi essa mesmo. A gente fazendo um estudo e buscando todos os times da Série B, nosso time era a única equipe da Série B que tinha 2 garotos jogando na linha de 4. Então, por isso, a entrada do Luan também, experiente. Você pega jogadores malandros. Não tenho nada para falar do Jair. A explicação que eu dei para o Jair foi essa. Só de buscar mais experiência nesse momento, em detalhes que eles são importantes dentro de uma partida, dentro de um jogo, que tem a leitura ali. Por mais que você treina, tem coisas que é a leitura do atleta dentro de campo, e isso é o tempo que vai te dar, né? A respeito do jogo do Mirassol e a entrada do William, foi porque o Zeca faz tipo um terceiro zagueiro. O Zeca é um destro que joga pela esquerda e que dificilmente chega lá para fazer um cruzamento. Ele trabalha mais por trás, é a ideia de jogo do Mirassol. Então o William não ia ter que ficar baixando muito para marcar quando tivesse sem bola. Sabia que ele não ia aguentar um tempo muito longo, por estar muito tempo sem jogar. Mas foi fundamental para uma vitória importante e a nossa caminhada aí na Série B. Carille aqui no centro. Carille e para o Juliano também. Para o Carille, o Santos não entregou demais a bola para o adversário no segundo tempo? Você não acha que o Mirassol teve mais espaço? Foi por mérito ou pelo estilo, a postura de jogo do Santos? E para o Juliano, para ele comentar um pouquinho dessa fase artilheira dele. A respeito de ficar sem a bola, enfrentamos uma equipe que está trabalhando há 3 anos juntos, que por um ponto não subiu ano passado, que gosta de ter a bola, um time muito experiente, é o segundo time mais experiente da Série B. Né? Segundo ou terceiro, perde para o Brusque e para o Novo Horizontino, se eu não me engano, mas está ali um time muito experiente. Quando a gente retomou a bola, a gente não conseguiu trocar 3, 4 passes e a bola começou a ficar muito com o adversário, e a gente perde um pouquinho a confiança. O Brazão é outro jovem que está jogando, tem pouquíssimos jogos na carreira, acho que não tem 30 jogos como profissional ainda. E daqui a pouco a gente começa a fazer essa bola e deixa de fazer o que a gente treinou, principalmente nos tiros de metas também. Começa a fazer ligação direta contra um time que tinha imposição. Mas a gente vai se acertando aos poucos, reta final, chegar à liderança era o objetivo de hoje, 56 pontos, muito perto do nosso objetivo. Boa noite. Estou muito feliz com esse momento meu particular. É um momento, uma fase muito boa de estar marcando gols. E esse é o meu intuito quando vim para cá, né? Era ser útil à equipe, tentar produzir o meu melhor, ajudar a equipe da maneira que eu puder, seja com assistência, seja com gol, seja correndo. E, graças a Deus, as coisas têm funcionado para mim. Eu tenho tido bons momentos, eu tenho ajudado a equipe com gols, e eu fico muito feliz. E a minha ideia é que a gente consiga prolongar essa fase, porque na vida a gente sabe que a vida ela é feita de fases. Então, aproveitar ao máximo essa fase de artilheiro para a gente terminar bem um ano. Carille e Juliano, boa noite aqui do lado direito de vocês. Carille, você, há algumas rodadas, você tinha feito uma projeção dos 64 pontos como uma pontuação que seria a ideal para conseguir o acesso. O Santos chega a 56, né? Tem ainda uma distância para chegar nessa pontuação. Você acredita que mais 3 vitórias, isso é o que o Santos hoje precisa? Porque dentro daquelas contas, acho que faltariam mais 2, mas eu não sei se pelas contas de competição o Santos precisaria de uma a mais aí. E em relação a você, Juliano, o Santos perdeu alguns jogadores importantes visando a próxima partida lá em Chapecó. Escobar, Pituca, Gil estarão fora. Como é que dá para projetar esse confronto fora de casa, que o Santos precisa da vitória até nessa busca pelo acesso, mas sem tantos jogadores que podemos dizer que são pilares desse time do Santos? A respeito da pontuação, temos 21 pontos para disputar, precisa de 8. Né? Tem gente fazendo conta aí dizendo que até 62, mas eu continuo trabalhando com 64. Então seria 2 empates e 2 vitórias, né? Para falar de 8 pontos ou 3 vitórias. 3 vitórias daria hoje 65. Né? E o quanto antes chegar a 64 para a gente depois só pensar no título. Nós perdemos jogadores importantes para o próximo jogo, mas é o nosso momento de mostrarmos a força do grupo. Jogadores que não vêm atuando, eles vão ter oportunidade.
E hoje eu quero frisar aqui o jogo que o Sandri fez. É um volante, é um menino que chegou para assumir a função do Pituca não, do João Schmidt, que estava suspenso, e ele fez um grande jogo. Isso mostra que ele estava preparado para esse momento. E, da mesma forma, nós vamos ter outra oportunidade agora contra a Chapecoense, com novos jogadores que não vêm atuando tanto. Né? O professor vai decidir quem vai atuar, mas é importante nós darmos confiança para esses jogadores que estão entrando, porque a gente continua na luta, a gente continua buscando, e a gente vai lá para Chapecó para conseguir os 3 pontos. Carilli, Juliano, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Carilli, eu queria saber de você, porque o Santos ele vinha de atuações que não eram certezas, eram atuações que o Santos deixava a desejar ao torcedor. Hoje, ao meu ver, foi uma atuação mais segura do Santos. Conseguiu criar, pressionou lá em cima e, quando deu a bola para o Mirassol, teve oportunidades no contra-ataque de matar o jogo até antes e sofrer menos no final. Pelo nível do adversário, pela importância do jogo e voltar à liderança, esse foi o melhor jogo da Série B, na sua opinião? E seria essa maneira com que o Santos jogou hoje a ideal para ter uma maneira mais tranquila de acesso para a Série A? E, Juliano, para você, o Santos hoje faz 2 gols no começo da partida em chutes de longe. E era algo que era pedido pelo torcedor, chutar mais no gol. Foi algo treinado essa semana? Vocês sentiram mais confiança em arriscar de longe, como foi no seu gol e no do William Bigode? Muito obrigado. Foi uma partida que imagino que o Mirassol teve mais posse de bola do que a gente. Eu imagino, não vi os números ainda. A gente sabia que ia ter que ter uma dedicação muito grande por esse conjunto deles. Eu vi o pessoal comentando ali, eu lembro de 2, mas parece que foram 3 bolas do Guilherme na trave. Né? Aquelas bolas meio que até debaixo do gol, assim, e não entrando. Mas estou muito feliz assim pela vitória, pelo ambiente dentro do CT, pela festa que foi feita aqui pelos atletas e diretores aqui após o jogo agora no vestiário. Né? E depende muito do adversário, né? Que, se a gente pega um lateral que avança muito, fica um pouco pesado para o William. Né? Então a gente tem que, a cada jogo, olhar bem, analisar bem o adversário para que a gente possa colocar os melhores dentro de campo, dentro das características do adversário. Fábio, boa noite. Guilherme, desculpa. Bom, nós treinamos finalização durante essa semana, mas a maioria das finalizações ela foi dentro da área. Né? É algo que o torcedor perde, mas hoje foi circunstancial. Né? Naquela jogada, a gente ficou muito claro para poder finalizar, e nós somos muito felizes na conclusão. Eu entendo o torcedor que ele quer que a gente defina a jogada, mas a gente ali dentro, a gente tem frações de segundos para decidir, e em alguns momentos a gente opta por um passe para um jogador que está melhor posicionado, quando a gente poderia chutar. É algo que nós podemos evoluir, e eu fico muito feliz que hoje funcionou. Fábio, boa noite. Gostaria que você pudesse explicar qual foi o motivo que você escolheu pelo La Quintana antes do Otero, já que o Otero tem uma bola, principalmente a bola parada, interessante, e o La Quintana não é um jogador de muita finalização de cruzamentos, e com a suspensão do Gil, se você pretende colocar a defesa do Santos um pouco mais alta lá em Chapecó, se existe essa possibilidade. Obrigado. Como assim mais alta? Eu não entendi. Vai depender muito. Eu falei de experiência. Daqui um pouquinho, se eu entrar com Sherman, Jair e Souza, fica uma linha muito jovem para um tipo de jogo brigado que vai ser lá. Né? Não parei para pensar ainda, Quintino, para ser sincero, não parei para pensar ainda. Amanhã eu começo a analisar o adversário, o estado do campo, que uns jogos atrás aí estava muito ruim lá. Né? Olhar tudo isso, como é que foram os últimos jogos da Chapecoense em casa, para a gente decidir e colocar o melhor dentro de campo. Não, o Otero é um jogador que, naquele momento, pelo adversário, precisava de um que cumprisse mais função. Né? Depois eu fiquei com o Otero para entrar no do Juliano ou entrar no do Guilherme, que tivesse velocidade. O Otero é um cara que precisa de bola no pé, ele não ataca espaço. O La Quintana é um cara que já ataca espaço, é velocista por característica, e por isso a opção do La Quintana primeiro do que o do Otero. Carilli, Juliano aqui, boa noite. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, a pergunta sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você
tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar. Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia, mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe é sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que ele está fazendo grandes atuações na seleção e merece porque ele está se dedicando para isso. Quando ele voltar, eu espero que ele tenha a mesma performance que ele está tendo na seleção aqui conosco. Carille, boa noite. Juliano, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Primeiro para você, Carille, com relação a esse momento passional do torcedor, né? Antes do início do jogo, na hora do anúncio da escalação, tiveram algumas vaias, o seu nome chegou a ser vaiado. Final do jogo, a explosão da Vila Belmiro por essa vitória, o Santos na primeira colocação. Como recuperar, talvez, esse prestígio com o torcedor que é passional, que quer sempre ver o Santos vencer, não só pensando no acesso nessa temporada, mas pensando em 2025, já que se o Santos subir, o seu contrato tem essa cláusula de renovação automática, como se firmar novamente como um cara que o torcedor pode ter 100% de confiança. E para você, Juliano, com relação ao estilo de jogo do Mirassol, né? Uma equipe que sai jogando, que no primeiro tempo não quis buscar a bola longa, tentou criar, e foi assim que vocês recuperaram a bola para o primeiro gol que você acabou marcando. Como que esse jogo do Mirassol também facilitou esse trabalho de recuperação de bola que o Santos tem para sair hoje vitorioso? Boa noite. Boa noite. Em relação à torcida, eu respeito, eu deixo acontecer e eu vou trabalhando quieto aqui, né? Trabalhando quietinho como a gente tem feito, nossos trabalhos, nossas reuniões, as nossas decisões, para que deixe para os atletas ali tudo bastante tranquilo. E espero que volte, né, pelo menos parar de vaiar, mas se não acontecer isso daí, a gente continua trabalhando quietinho aqui dentro. Bom, o Mirassol está junto há 3 anos, eles têm uma forma de jogar, né? E essa forma é de criação com bola construída de trás, com os zagueiros, os volantes. Mas o time que cria muito lá de trás, ele também se expõe, né? Então ele acaba arriscando algumas jogadas. E hoje, no início do jogo, nós conseguimos fazer uma pressão no timing certo, né? A gente conseguiu acionar o gatilho e recuperar bem. E aí, quando você consegue recuperar essa bola, a equipe adversária acaba ficando exposta um pouquinho, e foi assim que a gente chegou ao gol. Então, um mérito hoje da equipe que conseguiu estar concentrada, principalmente nesse início da partida, conseguiu fazer uma boa pressão e fez o resultado. Boa noite, Carille, Juliano. Carille, a minha pergunta é sobre a entrada do Alisson, né? O Santos toma um empate, o Mirassol faz 2 substituições, se não me engano, logo na sequência, né? Coloca o Chico e o Léo Gamalho. E o Santos responde, né? Você troca o Sandri pelo Alisson. Queria entender o que você pensou naquele momento ali, por que da substituição, ainda mais porque o jogo estava em 2-2, né, naquele momento. Obrigado. A saída do Sandri não foi por questão técnica, não. Torceu o tornozelo, está com o tornozelo bastante inchado. Nem sei se eu vou ter ele para Chapecó, vamos esperar amanhã. Na hora que ele tirou o meião ali no vestiário, deu para ver um inchaço bem grande, e foi por isso. Não é fácil colocar o Alisson por tudo que ele passou, apesar de estar treinando bem, a gente tem uma certa dúvida. O cara que vem de 5 LCA, mais um reparo no joelho, são 6 cirurgias, não é fácil. E a festa foi muito para ele dentro do vestiário, mas muito para ele, né? Praticamente a metade da carreira foi em fisioterapia do Alisson. Isso não é fácil, não, cara. Então, assim, não foi técnica, não foi nada. Eu até acho que o Sandri não ia continuar até o fim por conta do ritmo do jogo, e o jogo estava com uma intensidade muito alta. Mas tirar o Sandri naquele momento foi por conta do tornozelo dele.
Aqui, Carilli. Boa noite. Tudo bem? Parabéns pela vitória para os dois. Carilli, desculpa insistir na situação do Miguelito. O Juliano acabou... Você não quis falar sobre isso. O Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né, o que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos. Né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino. Não dá para fazer uma análise mais completa. Mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela 3ª vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele. Ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico. O técnico não tem que dar mais segurança. Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro. Né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que começa a temporada com alguns problemas físicos. Né? A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso. Né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes que eu coloquei o Miguelito, a resposta dele não foi legal, e ele concorda com isso. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga. Né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Assisti contra o Cuiabá pela televisão, agora o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B, com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo, só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu, o clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora, planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Bom, eu tive um ano atípico na minha carreira em questão de lesões, né? Não, se vocês forem ver o histórico da minha carreira inteira, eu tive pouquíssimas lesões, né? E esse ano acabou acontecendo. Não sou mais um garoto, né? Também uma hora a conta chega. Sempre me dediquei ao máximo, sempre me cuidei ao máximo, sempre fui profissional. Mas é um acidente de trabalho, nós estamos expostos a isso. A lesão ela faz parte do futebol, a gente acabou de citar o Alisson, que foram lesões graves. As minhas não foram, mas que me tiraram por um período do campo. Então, isso me chateou bastante, mas, ao mesmo tempo, me fez eu me dedicar ainda mais, me cuidar ainda mais, para que eu pudesse voltar e voltar bem. E, graças a Deus, eu estou tendo essa sequência de poder jogar, de poder atuar sem nenhum problema físico. E eu espero manter assim para terminar o ano jogando. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, o jogador Juliano. Muito obrigado a todos. Ótima noite.